O maior produtor de cachaça de alambique no Brasil fica na Paraíba, o Engenho São Paulo, em Cruz do Espírito Santo. O estado também é o maior produtor de bebida do Nordeste. Aqui no estúdio, a gente recebe Múcio Fernandes, que é o administrador do Engenho São Paulo. Boa tarde, Múcio. Seja bem-vindo. Boa tarde, James. É um prazer estar com vocês. Múcio, esse tipo de evento também movimenta a economia, né? Quando a gente fala em cachaça, a gente não está falando só da bebida, está falando de toda uma cadeia produtiva envolvida, desde a produção do rótulo, da garrafa, até a chegada na gôndola final e o repasse ao consumidor. Exatamente. Você tem a parte de embalagem, certo? Você gera muitos empregos nessa parte de design, a parte de mídia, certo? A parte de fabricação de garrafa, de rótulos, certo? A parte de divulgação, você entra, certo? Você vê muita mídia de cachaça. Justamente isso daí você está movimentando a economia, certo? Além dos empregos diretos, certo? No caso do engenho, a gente, dependendo da safra, você tem safra que você moe mais, moe menos, mas você, dependendo dela, você chega a gerar mais de 400 empregos diretos. Diretos. E normalmente, assim, pelo levantamento do IBGE, você tem, porque para cada emprego direto, você geram 4 indiretos. Então, se você olhar, certo? Tem 1.600. Indiretos, com diretos, vai aproximadamente 2.000 empregos entre diretos e indiretos. Certo. E qual é a produção média de vocês em termos de litros de cachaça? Olha, a estrutura do engenho, a gente tem uma estrutura montada para produzir até 6 milhões de litros por safra. No caso, por ano, safra, que vai de agosto até fevereiro. Então, como eu falei, você depende muito de quanto você vai. A perspectiva para essa safra agora, a gente deve chegar aí um pouco mais de 4 milhões de litros. 4 milhões de litros. Lá no engenho vocês só produzem esse rótulo de São Paulo? Não. A gente tem a linha São Paulo, certo? Que onde está São Paulo Cristal, São Paulo Amburana, São Paulo Carvalho e a São Paulo Original, que é tradicional Papa Amarelo, antes mudou de rótulo, mas continua na parte. A linha Caipira, certo? Onde você tem a Caipira, certo? Que é muito conhecido como Caneta Azul. E também tem a Caipira Amburana. E você tem a linha Top, que é a linha Cigana. Você tem a Cigana Branca, a Cigana Carvalho, envelhecida em Carvalho 3 anos, certo? A Cigana Branca, ela é bidestilada. E você tem a Cigana Heritage, que vai ser lançada agora, que inclusive já ganhou um prêmio, certo? No medalha de ouro no concurso nacional. Esse tipo de eventos que vão acontecer aqui na Paraíba também coloca em evidência nacional um produto paraibano, né? Eu tô, por exemplo assim, eu tô no meio nacional da cachaça, por exemplo, sou presidente da Aspeca, sou atualmente vice-presidente do IBRAC, fui fundador do IBRAC desde lá, já fui várias vezes, já fui presidente do conselho, presidente executivo atualmente, eu sou vice-presidente executivo. E eu não só como produtor, mas como consumidor e também no meio, eu vejo a Paraíba como o melhor produtor de cachaça branca do Brasil. Certo? Isso você vê também pelo mercado. Um exemplo, eu tenho pesquisa aqui na área da Grande João Pessoa, certo? A última pesquisa que eu fiz, que o maior volume de venda é cachaça de coluna, certo? Existem 2 processos de produção, o processo de alambique e o processo de coluna. A coluna ainda continua dominando o mercado. Ela tem onde é bem maior. O volume de produção de coluna, ela acaba sendo bem superior à de alambique. Certo? Mas pegar aqui, no caso, aqui na Paraíba, certo? Nessa área da Grande João Pessoa, onde eu fiz a pesquisa, todas as cachaças de coluna junto não conseguem 8% do mercado. Então, o mercado é diferente do resto do Brasil, certo? Mesmo Minas Gerais, certo? Onde tem uma tradição grande também na produção de cachaça de alambique, o volume de consumo, certo? Da cachaça de coluna, ela acaba não tem mais ou menos uma paridade entre a coluna e o alambique. Aqui a gente tem toda essa diferença. E isso em consequência de quê? Justamente pela qualidade da cachaça paraibana. A gente tem uma tradição muito forte nessas cachaças de alambique e a cada dia aparece rótulo novo, um engenho novo.
E me parece que está pulverizado em todo o estado, né? Porque saiu ali, a gente fala muito quando lembra em cachaça de Alambique, lembra muito de areia. Mas tem Cruz do Espírito Santo, seu engenho já tem quantos anos de funcionamento? Olha, ele tem desde 1909. 1909, olha aí. No caso aí, 112 anos. 112 anos. Você mais tem de um lá, século. E essa região era, na época colonial, era dominada por engenho. A várzea do Paraíba, Sim. eu me lembro de uma vez uma pesquisa do IBGE, certo? O engenho daqui de João Pessoa até Espírito Santo, a gente era o 67º engenho que tinha de lá até aqui. Então tinha muitos engenhos dessa várzea. Até chegar em vocês eram 66 engenhos. 66 engenhos. Não é? E você vê o seguinte, essa região ela tem uma tradição desde o Brasil, do colônia, na época dos holandeses, certo? Você vê que foi onde foi a expulsão dos holandeses. Isso. A guerra justamente foi lá. Você tem a Igreja da Batalha, a Igreja de Socorro ali, junto, próximo ao Espírito Santo. E era justamente porque o melhor açúcar produzido, certo, no Brasil colônia era dessa região. Verdade. Ali também se concentrava a usina Santa Helena, né? Que passou muito tempo. Tem a Santa Helena, justamente. Funcionando. Tem a Santa Helena, São João, que está lá. Também. Tem a Santa Rita, que fechou, a Santana. Então, todas essas partes que antigamente eram justamente esses pequenos engenhos. E era uma economia muito forte, né? Gerava muito emprego ali naquela região. Muito. Na produção canavieira. Ainda continua gerando. Ainda claro. tem uma grande participação na economia do Estado. Você que tem experiência, já foi vice-presidente do IBRAC, qual, em termos de qualidade do produto oferecido hoje pelo paraibano, fica a dever alguma coisa a Minas Gerais, a Espírito Santo, a São Paulo? Não. Você tem... as cachaças de Alambique melhoraram muito nos últimos 20 anos, certo? Do início dos anos 2000 para cá, houve uma modificação e com isso daí você vê que houve uma penetração maior no mercado, certo? Do produto cachaça. Por quê? Porque o consumidor começou a ver que tinha um produto de qualidade que valia a pena consumir, com moderação, lógico, né? Claro, tem que ter moderação. Mas isso daí justamente, então a cachaça da Paraíba é reconhecida dentro do Brasil, certo? Não só aqui, como lá fora também, certo? Como um produto de excelente qualidade. Tem ganhado os prêmios, inclusive, em concursos internacionais, né? Aquele concurso da Bélgica. O Mundial de Bruxelas foi premiado justamente. É o coroamento dessa qualidade que cada vez mais, certo? Os produtores paraibanos estão indo atrás. Eu digo, olha, as marcas da Paraíba são excelentes. Quando eu digo, eu faço a melhor, o outro produtor também faz. Aí deixa o consumidor decidir. Mas que todas são excelentes. Ok. Sim, aí, por falar em qualidade da cachaça, ajuda muito também essa divulgação e essa comercialização, porque a cachaça é um produto tipicamente nacional, né? Que foi reconhecida pela União Europeia. Ele tem na época do presidente Fernando Henrique, foi sancionado, certo? Ele fez um decreto onde foi reconhecida a cachaça como um produto tipicamente brasileiro, certo? Então, a aguardente de cana produzida no Brasil é cachaça, na graduação de 38 a 48. Então, isso daí ajuda muito na parte. Você tem reconhecimentos de acordos bilaterais, você tem com os Estados Unidos, certo? Você tem com o México, você tem com a Colômbia, o Peru, certo? Então, tem vários países, a União Europeia está dentro do acordo União Europeia-Mercosul, que o IBRAC está junto lá, a gente vem lutando, está esperando só. Toda a parte de estrutural já está pronta, falta só finalizar, porque é parte política das mudanças que tem, mas está bem encaminhando para isso daí. E a cachaça, ela lá fora tem uma boa penetração. Ela, para você ver, no caso, eu já exporto faz uns anos, certo? E do ano passado para cá, eu estou com... O aumento foi bem significativo das importações. Ok, a gente volta a conversar com o Múcio daqui a pouquinho. Olha, já está no ar um novo episódio.